A gente vive em um mundo que julga a felicidade a partir daquilo que a gente tem, a partir dos nossos bens, a partir de onde nós trabalhamos, onde nós moramos, o que nós dirigimos, o tamanho do nosso saldo bancário. Se a gente consegue, pelo menos, fazer uma grande viagem com a família por ano. E a realidade é que a maioria das pessoas sequer conseguem alcançar esse padrão de vida. E na ausência de ter essas coisas, muitos acabam buscando demonstrar para os outros que conseguiram chegar lá. E se contentam em levar uma vida de aparências. Tentam, através dessa vida de aparências, provar o seu valor, provar para as pessoas que deram certo na vida, tentam levar essa vida de aparências para tentar, de alguma forma, suprir com as expectativas que as pessoas têm a respeito das pessoas e do mundo. E nós, cristãos, também somos tentados a essas coisas. Nós, como crentes, não estamos imunes a isso. Mas perceba que, quando nós estamos indo nessa direção, nós estamos indo por um caminho completamente diferente daquele que Jesus demonstrou ser o caminho correto da felicidade. Porque Jesus, nas bem-aventuranças, fala coisas radicalmente diferentes disso. O que Jesus diz nas bem-aventuranças é um quadro completamente diferente do quadro que o mundo pinta do que é ser uma pessoa feliz. Afinal, Jesus olha para os seus discípulos, que são pessoas simples, pessoas sem prestígio, pessoas sem várias dessas coisas que nós julgamos necessárias para a felicidade. E Jesus diz a eles: vocês é que são bem-aventurados. Vocês é que realmente são pessoas felizes. Mas por que Jesus diz isso aos seus discípulos? Porque felicidade não pode ser reduzida às emoções. Felicidade não pode ser reduzido a momentos, a coisas e nem a conquistas. A felicidade que Jesus se refere aqui é de uma condição diante de Deus. E só é feliz diante de Deus aquele que em Deus encontrou perdão dos seus pecados, encontrou reconciliação, encontrou vida eterna. Por isso que, independente do seu salário, independente do carro que você dirige, independente do tamanho da sua conta bancária, se você crê no Senhor Jesus como o Salvador da sua vida, como o Senhor da sua vida, você é um bem-aventurado. Outra informação importante é que essa lista de bem-aventuranças, ela não se trata de temperamentos, não se trata de características isoladas, mas Jesus faz aqui um retrato fiel de um cristão. E como cristão, eu preciso ter em minha vida todas essas marcas. Obviamente e infelizmente, que a gente vai ter umas marcas mais evidentes do que outras, ainda assim, todas elas. Dentro do meu processo de santificação, precisa ter a oração para a melhoria contínua de cada uma dessas bem-aventuranças em minha vida. Então, por isso que é fundamental a gente dedicar tempo para meditar em cada uma das bem-aventuranças. E hoje nós vamos meditar na bem-aventurança do versículo 7. Fique de pé para que possamos fazer a leitura. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12, que diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pelas tuas infinitas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado por essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos para ouvir a tua palavra. Por isso, ilumina a nossa mente, abre o nosso coração, e que o teu Espírito Santo aplique essas verdades na nossa alma, que tudo redunde em glórias a ti. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Uma informação muito importante para a gente conseguir entender o real significado das bem-aventuranças é a gente saber que Jesus não faz uma lista em ordem aleatória. Mas Jesus desenvolve uma progressão perfeitamente organizada. Quando nós olhamos para a primeira bem-aventurança, nós encontramos que bem-aventurados são os pobres de espírito. Quem são esses pobres de espírito? São as pessoas que reconheceram, que reconhecem a própria miséria. São as pessoas que morreram para si mesmo a fim de que Cristo viva neles. Eu me lembro quando perguntaram a George Miller, ele já estava velhinho, depois de ter cuidado de milhares de órfãos, perguntaram para o George Miller qual era o seu segredo. Ele respondeu: o segredo de George Miller é que ele já morreu há muitos anos. Não é ele quem vive, mas Cristo vive nele. Isso realmente é a gente ser pobre de espírito. É a gente, diante de Deus, decretar falência. Entretanto, mesmo depois desse profundo e honesto reconhecimento de que nós dependemos da graça de Deus, de que nós somos miseráveis, o nosso velho homem, e nós vimos isso nas exposições passadas, mesmo crucificado na cruz, ele grita clamando por alívio. Da cruz, ele grita clamando para pecar só mais uma vez. E frequentemente, e infelizmente, nós pecamos. E justamente porque nós pecamos contra o Senhor, nós somos levados ao lamento, nós somos levados ao choro. Por isso que a segunda bem-aventurança é: felizes são os que choram esse choro do arrependimento pelos seus pecados. É o choro de quem olha para si à luz da cruz e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. E como consequência dessa visão clara de quem nós somos, o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa confiança pessoal, ela vai ruindo, e à medida em que essas coisas vão ruindo, vai abrindo espaço para a verdadeira humildade, que é a terceira bem-aventurança. E a melhor definição de humildade é uma vida submissa a Deus. É uma vida onde as Escrituras que julgam toda a realidade à nossa volta. E uma pessoa que leva uma vida assim, uma pessoa realmente submissa a Deus, é uma pessoa que ama a salvação. É uma pessoa que ama que outros também sejam alcançados. É uma pessoa que ama levar uma vida santificada diante do Senhor. É uma pessoa que não fica indiferente diante dos problemas desse mundo. E o que é isso se não amar a justiça de Deus, que é a quarta bem-aventurança? E uma pessoa assim, quando ela se relacionar com o seu próximo, ela nunca vai olhar para o próximo de cima para baixo. Ela nunca vai
desenvolver esse relacionamento com desprezo, mas ela vai ser uma pessoa misericordiosa, que é a bem-aventurança que a gente vai meditar hoje, e ela está aí no versículo 7, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Até essa bem-aventurança aqui, em certo sentido, é possível eu dizer que sou e que faço, sem necessariamente eu precisar provar alguma coisa. Eu posso dizer, por exemplo, que eu sou um cristão. Eu posso dizer para as pessoas que frequentemente eu choro pelos meus pecados. Eu posso dizer para as pessoas que eu sou um homem de oração. Eu posso dizer para as pessoas que os meus devocionais diários estão todos em dia. E como essas coisas normalmente acontecem no privado, dificilmente alguém vai duvidar disso que eu estou falando. Mas com a misericórdia é diferente. A misericórdia, ela aparece no nosso relacionamento com as pessoas. E ela se torna visível no modo como nós tratamos as pessoas, inclusive aquelas que nos decepcionaram, inclusive como nós tratamos as pessoas que erraram com a gente. Por isso que essa bem-aventurança aqui, ela também é um grande teste para provar a fé que a gente diz ter. E diante dessa bem-aventurança aqui, a gente precisa se perguntar com sinceridade: eu realmente sou uma pessoa misericordiosa? E que tipo de promessa está reservada aos misericordiosos? E para a gente conseguir pensar com precisão, primeiro, a gente precisa resolver os mal entendidos. A gente precisa entender o que não é misericórdia, mas que facilmente nós nos enganamos e passa por misericórdia. Primeira coisa que não é misericórdia: ignorar pecado. Misericórdia não é a gente fingir que não está vendo uma pessoa caminhando para o erro ou vivendo no erro e permanecer em silêncio em nome de uma suposta misericórdia. Não é a gente pensar assim: eu não vou falar nada, a pessoa pode se sentir ofendida, eu vou ser misericordiosa com ela, portanto, vou fechar os olhos para isso. Isso não é misericórdia. Jesus nunca fechou os olhos para o pecado das pessoas. Jesus sempre confrontou o pecado das pessoas, e ser misericordioso é isso. Ser misericordioso também não é ter pena das pessoas. Até porque, geralmente, o sentimento de pena, ele vem com ares de superioridade. Coitado dele, como quem olha de cima para baixo. Enquanto alguém misericordioso olha para a pessoa e diz: se não fosse a graça de Deus, eu também estaria tão perdido quanto. E na Bíblia, misericórdia nunca ficou confinada apenas às emoções. Ela sempre produz ação. Quando Jesus via aquelas multidões aflitas, ele não apenas sentia tristeza por aquelas pessoas, mas Jesus ensinava aquelas pessoas, Jesus alimentava aquelas pessoas, curava as pessoas, acolhia e chamava elas ao arrependimento. Misericórdia também não é apenas fazer caridade. A gente vê que pessoas que odeiam ao Senhor fazem atos de caridade, doam dinheiro, participam de vários projetos sociais. A gente vê vários descrentes alimentando os famintos nas ruas, ajudando os pobres, criando instituições para ajudar essas pessoas necessitadas. Tudo isso, embora seja bom, a misericórdia cristã vai além dessas coisas. Então, de que tipo de misericórdia é essa que Jesus está falando? Vamos tentar entender isso a partir de algumas lições importantes. Primeira delas: a misericórdia da qual Jesus se refere é fruto de um coração transformado por Deus.
o cristão tem essa disposição, e isso é um privilégio somente do cristão. Nenhum ímpio consegue ser misericordioso. Nenhum ímpio está livre para exercer misericórdia. Você, cristão, sim, você está livre e deve exercer misericórdia. Porque Cristo conquistou essa condição para nós na cruz. E com quem a gente deve ser misericordioso? Tem uma pergunta muito parecida na Bíblia, quando um perito na lei perguntou para Jesus: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde o perito na lei, lembrando ele dos 2 grandes mandamentos, que é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e ame o seu próximo. Próxima pergunta do perito na lei: quem é o meu próximo? E Jesus vai responder essa pergunta contando a parábola do bom samaritano. E nessa parábola do bom samaritano, Jesus deixa claro que o próximo não é apenas as pessoas que pensam parecido comigo. Não são as pessoas que gostam das mesmas coisas que eu gosto. Mas que o próximo são todas as pessoas próximas de mim. São todas as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. E com essas pessoas, a gente precisa ser misericordioso. Então, antes de nós entendermos o que é misericórdia, precisa ficar claro que a gente precisa ser misericordioso com todas as pessoas. Segunda lição: ser misericordioso é perdoar. E aqui as coisas começam a ficar bastante difíceis. Aqui a misericórdia começa a nos confrontar. Porque até aqui a gente tende a pensar que misericórdia é fazer caridade, é só dar um lanchinho para alguém que precisa. A gente pode facilmente fazer essas coisas e pensar que estamos sendo misericordiosos quando não estamos sendo. A pergunta é: você perdoa as pessoas com facilidade? Ou você é daquelas pessoas: eu não guardo mágoas, eu guardo nomes? Você, nas suas relações, conversa buscando uma reconciliação ou só termina a conversa depois que fica muito claro que você é a pessoa que tem razão? Você é uma pessoa que nas suas discussões, enquanto a mágoa ainda existe ali dentro, não quer nem ver a outra pessoa? Primeira boa notícia é a gente saber que perdoar realmente não é uma coisa fácil. Não é fácil porque nós somos seletivos. Não é fácil porque nem sempre nós estamos em um dia bom. Então não é fácil para mim, não é fácil para você, e não era fácil nem para o Pedro, que se tornou um dos grandes apóstolos. Lembram que um dia ele chegou em Jesus, perguntou para Jesus: Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes é suficiente? Por que o Pedro está perguntando e por que o Pedro quer um número? Porque perdoar é difícil. Porque perdoar é desconfortável. A gente gosta de ficar contabilizando quantas vezes as pessoas erraram com a gente. Até a gente conseguir falar aquela famosa frase: essa é a última vez que eu te perdoei. O Pedro estava em busca disso. Resposta de Jesus ao Pedro: não é 7 vezes, Pedro. São 70 vezes 7. O que Jesus está ensinando para o Pedro? Pedro, precisa perdoar. Precisa perdoar, Pedro, porque o perdão, antes de tudo, é uma decisão. E na maioria das vezes, é uma decisão muito difícil. Eu me lembro de um caso que ficou muito conhecido, foi aquele caso do psicopata de Green River. Esse psicopata matou mais de 40 mulheres, e aí o caso foi levado à júri popular, e ali reuniram várias pessoas,
que eram parentes das vítimas, e essas pessoas ficaram cara a cara com esse psicopata, e elas começaram a falar coisas para ele. E diziam assim: eu te odeio, você merece ir para o inferno, eu quero que você apodreça no inferno, você destruiu a minha vida. E a resposta do psicopata era rir dessas pessoas, era debochar dessas pessoas, o que causava ainda mais ódio de todos aqueles que assistiam isso. Até que entra um cristão, pai também de uma das vítimas. Ele olhou para o assassino e disse: o Senhor tornou difícil o meu cristianismo. Tornou difícil fazer o que é a vontade de Deus, perdoar. Ele não manda perdoar apenas algumas pessoas, e sim a todos. Então, estáis perdoados, Senhor. Aquele psicopata que só debochava, só ria das pessoas, começou a chorar, porque um filho de Deus, mesmo em dores, mesmo em lágrimas, escolheu perdoar. Porque um filho de Deus derramou misericórdia com aquele homem. Entenda que misericórdia não é chamar o mal de bem. Misericórdia não é fingir que não está doendo, que a dor não existe. Não é ignorar pecados. Não é passar pano para essas coisas. Mas é a decisão de perdoar. É a decisão de não alimentar mágoas. E a pergunta para nós é: existem pessoas que nós precisamos perdoar? Olhe para Jesus. Olhe para a cruz. Veja como Cristo tratou os seus ofensores. Jesus não tratou aquelas pessoas com desprezo. Jesus não tratou aquelas pessoas com ódio, mas ele tratou aquelas pessoas com misericórdia. Enquanto Jesus era brutalmente agredido, vergonhosamente cuspido e zombado diante da sua mãe e dos seus amigos, Jesus clamava ao Pai pedindo perdão dessas pessoas. Qual foi a gravidade da ofensa que cometeram contra você? Será que a ofensa contra nós é maior do que a nossa ofensa contra o Cristo? Por isso, meus irmãos, que diante da cruz, toda a nossa revolta, senso de justiça, mágoa, elas se revelam totalmente vãs. Se Jesus suportou a injustiça para nos perdoar, como nós, pecadores perdoados, não derramaremos misericórdia? Olhemos para a cruz. A cruz é essa fonte de misericórdia. Terceira lição é que ser misericordioso é proclamar o Evangelho. Então, ser misericordioso vai além, também mas vai além de nós nos compadecermos com as necessidades básicas das pessoas. É a gente se compadecer disso e, principalmente, se compadecer com a incredulidade das pessoas. É enxergar que a maior tragédia humana não é a pobreza, não é a doença, não é a solidão, mas a maior tragédia humana é viver longe de Deus e morrer sem Cristo. E como, meus irmãos, nós pecamos nisso. Eu acho que a gente assiste com muita naturalidade os nossos amigos, vizinhos, parentes, caminhando sem Cristo, indo para o inferno. E a gente trata isso como se isso não fosse urgente. Pesquisas recentes mostraram que apenas 2% dos cristãos falam de Jesus para as outras pessoas. Segundo esses dados, a gente teria que ter mais umas 10 aqui para ter uma com disposição para falar de Jesus para alguém. Eu sei que existem várias razões para a gente não falar de Jesus para as pessoas. Medo, vergonha, às vezes a gente acha que não está preparado o suficiente, mas eu tenho certeza que a principal razão é que tem nos faltado compaixão.
que a principal razão para nós nos calarmos é que tem faltado misericórdia da nossa parte pela alma das pessoas que vivem sem Cristo. E quando a gente pega esses números e a nossa vida, o nosso testemunho de vida, a gente percebe que há um contraste enorme quando a gente olha para os evangelhos. Quando a gente olha para Jesus chorando sobre Jerusalém, chorando por causa da incredulidade daquele povo que vivia longe do Senhor. Que contraste quando nós olhamos para homens como John Knox, que clamava a Deus: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Que contraste quando a gente olha para George Whitefield, por exemplo, que começou a pregar ao ar livre para os mineiros de carvão na Inglaterra. Aqueles homens rudes, aqueles homens que passavam o dia inteiro debaixo da terra, cobertos de carvão, endurecidos pela vida pesada que levavam e pela pobreza. É que o Whitefield começou a pregar Cristo para aquelas pessoas. Começou a falar de Jesus para essas pessoas. Enquanto o Whitefield pregava sobre a misericórdia do Senhor, aqueles homens completamente sujos de carvão, de longe, dava para ver rios de lágrimas caindo dos olhos daqueles homens. Isso aconteceu porque um homem misericordioso não foi indiferente diante da incredulidade das pessoas. Lembremos do que Jesus, antes de subir aos céus, disse: vão e preguem o evangelho a todas as pessoas. Eu gosto que o Hudson Taylor, comentando sobre isso, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, mas é uma ordem a ser obedecida. A gente já falou várias vezes isso, meus irmãos, o evangelho não saiu de Jerusalém e nos alcançou, senão pelo poder do Espírito Santo que conduz a história e que levantou homens e mulheres misericordiosas que não foram indiferentes frente à incredulidade das pessoas da sua geração. Misericórdia é a gente proclamar o evangelho para essas pessoas. Eu acho que a gente não ama alguém profundamente até que nós não consigamos olhar para ela e pregar o evangelho. Não existe forma melhor de nós amarmos os nossos amigos, parentes e vizinhos do que a gente se preocupar com a eternidade dessas pessoas. É amá-los a ponto de falar de Cristo. É tratar a eternidade delas com seriedade. E desejar sinceramente que os nossos amigos, que os nossos familiares, que os nossos vizinhos encontrem no Senhor perdão, encontrem no Senhor reconciliação e encontrem no Senhor a vida eterna. Isso é ser misericordioso. Quarta lição importante, que a nossa referência de misericórdia é Jesus. É em Jesus que a gente vê a misericórdia em sua forma perfeita e completa. Acho muito legal a parábola do bom samaritano, que ele vê o homem em feridas e para atender. E Jesus nos encontra não apenas feridos à beira do caminho, mas Jesus nos encontra à beira do caminho mortos em nossos delitos e pecados. Jesus nos encontra no caminho afastados de Deus, cegos espiritualmente, endurecidos no coração, inimigos do Senhor. A nossa condição era muito pior do que a condição que a gente imagina. E o Senhor não foi indiferente. O Senhor não foi indiferente com nós. Éramos culpados, indesculpáveis diante de um Deus santo. E mesmo assim, Jesus não passou direto. Jesus não olhou para a nossa miséria com indiferença. Jesus não nos abandonou como escravos do pecado.
Ele se aproximou. E ele se aproximou com misericórdia. E ele se aproximou não de uma forma superficial. Não foi uma aproximação qualquer. Mas o Filho eterno de Deus se despiu da glória que ele tinha com o Pai. Encarnou. Assumiu uma nova natureza. Tomou sobre si todos os nossos pecados. E foi até a cruz. Tomando todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. E ali na cruz, Jesus, carregando tudo aquilo que nos separava de Deus, e aquele castigo que deveria recair sobre nós, recai sobre ele. Isso é ser misericordioso. Essa é a nossa referência de misericórdia. Alguém que nos amou enquanto nós o rejeitávamos. Alguém que nos perdoou sem que sequer desejássemos reconciliação. Alguém que nos acolheu enquanto nós estávamos perdidos. Nos atraiu para si sem que o desejássemos tê-lo. Por isso que Jesus é a nossa referência de misericórdia. E a gente aprende misericórdia quando nós olhamos para a cruz. E diante da cruz, uma vez que nós contemplamos seriamente a misericórdia que nós recebemos de Deus, é impossível continuarmos sendo uma pessoa dura. Não tem como continuarmos sendo uma pessoa fria, uma pessoa implacável com os outros. Perdoar é muito difícil. Mas o problema nunca está no outro. Talvez é a gente que está com a referência errada. Talvez o que nos falte é contemplar mais a cruz de Cristo. Quando a gente perde a cruz como referência, a gente passa a agir como se nós fôssemos naturalmente bons. A gente passa a agir como se nós merecêssemos a graça de Deus. A gente passa a agir e a viver como se nós fôssemos dignos de termos sido alcançados por Deus. Quando a gente pensa isso e alimenta isso na nossa vida, não é o Evangelho que nós estamos vivendo. O Evangelho nos lembra repetidas vezes que nós somos pecadores alcançados pela misericórdia de Deus. E quem entende o quão profundamente foi perdoado, aprende ao seu tempo, pouco a pouco, a perdoar. Mas só é possível quando Cristo é a nossa referência. Segunda lição é a gloriosa promessa de que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Louvado seja Deus por isso. Que promessa belíssima, Jesus declarando: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso aqui, meus irmãos, significa que um dia os misericordiosos receberão misericórdia do próprio Deus. De que naquele dia os misericordiosos serão recebidos pela misericórdia do próprio Deus. Eu me lembro do apóstolo Paulo, já no fim da vida, apóstolo Paulo preso, cansado, abandonado por várias pessoas. Aí ele escreve uma carta ao Timóteo. E é muito legal uma oração que o Paulo faz a um amigo muito querido chamado Onesíforo. E a oração de Paulo é para que o Senhor conceda que, naquele dia, Onesíforo encontre misericórdia da parte do Senhor. Sim, meus irmãos. Naquele dia, o dia em que todos nós estaremos diante de Cristo, o dia em que não haverá mais máscaras, um dia em que toda a vida será exposta diante do justo juiz. E esse dia vai chegar.
E sabe qual é a única coisa que você vai precisar nesse dia? Você vai precisar de misericórdia. Não será o nosso nome que nos sustentará diante da santidade de Deus. Não será a nossa reputação que nos sustentará diante da santidade de Deus. Não será o dinheiro que nós acumulamos. Não serão os bens que nós conquistamos. Não serão os aplausos que as pessoas nos deram nessa caminhada. Nada dessas coisas se revelarão suficientes para nos sustentar diante da santidade de Deus. A única coisa que vai me manter de pé, te manter de pé, é a misericórdia de Deus. A única coisa, meus irmãos, que vai valer nesse dia que vai chegar é a misericórdia de Deus. O que nós precisamos desesperadamente é da misericórdia do Senhor. É da misericórdia do Senhor, e é exatamente isso que Jesus está prometendo aos misericordiosos. É exatamente isso que Jesus está prometendo aos misericordiosos. Esses alcançarão nesse dia misericórdia. Essa misericórdia não está reservada aos cheios de si mesmo. Essa misericórdia que não está reservada aos religiosos. Essa misericórdia que não está reservada aos autossuficientes. Aos que apenas parecem crente, falam como crente. Tem jeito de crente? Não. Mas está reservada aos misericordiosos. Esses que várias vezes foram taxados de pessoas bobas. Esses que várias vezes foram zombados aqui. Esses mesmos, diz o Senhor, alcançarão misericórdia. Esses ouvirão palavras de acolhimento eterno. Então os misericordiosos, todos os misericordiosos, de todos os tempos, desfrutarão de Deus para sempre. Sem pecado, sem dor, sem culpa, sem lágrima, apenas na gloriosa presença daquele que teve misericórdia de nós do começo ao fim. Essa é a promessa que o Senhor tem para o seu povo. Não há promessa melhor do que essa. Que sejamos misericordiosos, meus irmãos. Olhemos para a cruz, que a gente venha imprimi-la na nossa alma. Amém?